pessoal, boa tarde. Ele está falando das branquelas, né, que a gente também teve bastante liberdade para criar, e é isso que dá essa cara de Brasil nas nossas produções. Se a gente é podado nesse sentido, eu acho que tudo fica muito engessado. Nós viemos dessa escola, né, que a gente teve bastante liberdade e foi até incentivado a mudar texto, a adaptar o texto. Afinal de contas, a versão brasileira não é à toa, não é só a tradução literal de uma língua para outra, tem que ter adaptação, e a gente curte muito fazer isso, e é um barato quando isso acontece, a gente tem liberdade para fazer, a gente rir e fazer os outros rirem também, é sempre muito bom, é muito prazeroso. Boa tarde a todos. Fala, Eduardo. Encontrá-los. Eu gostaria de perguntar, na verdade, que você comentasse, é um assunto muito importante que, inclusive, fiz questão de já passar, algo, sobre a voz que não se calou. É o Antônio Moreira, que foi muito importante. Vai fazendo a chorar aqui de novo? O que você quer saber? Contar a respeito disso? Alguém aqui soube disso? Uma pessoa que gravou sem ter gravado a série no momento, mas a voz dela tá lá, e ele gravou antes de morrer, antes da temporada chegar de fato no estúdio. Acontece o seguinte, vou resumir assim, mas tá lá o vídeo no canal Mitsubukai na íntegra, não tem edição, não tem corte, eu contei em 50 minutos a história todinha do que aconteceu. Mas eu idealizava Antônio Moreno, que é uma das vozes mais clássicas da dublagem, no personagem Barba Branca. Por quê? Porque o personagem, porque ele representa na história, era o que o Moreno, pelo menos para mim, representava para a dublagem. Muita gente tinha o Moreno como um chefe linha de frente, um presidente da dublagem, pelo menos de São Paulo, que era a linha de frente para levar tiro quando a gente ia negociar acordo de trabalho e tudo. E ele me estimulava muito por esse senso de liderança, assim como o Barba Branca. E o Barba Branca no desenho era chamado de pai de todos. E o Moreno começou um processo em 2018, onde ele foi operar de um câncer, e ele estava gravando um jogo comigo, The Division 2, ele já tinha feito o onde ele é o headset do jogo. E aí ele internou, eu tive que comunicar, não queria substituir, os caras seguraram até ele voltar, só que ele voltou muito debilitado, até recuperar a confiança, tudo. Ele voltou, gravou, e aí veio a primeira parte de One Piece para minha mão. E eu não sabia até onde ir, ainda não sei até onde vai One Piece, mas, poxa, minha função é convencer da melhor forma, o melhor trabalho acontecendo com as melhores pessoas, e eu coloquei ele para fazer o Garp. Eu falo que no One Piece acontecem várias coisas para as pessoas se encaixarem no lugar certo. E ele não pôde porque ele internou de novo, porque o câncer deu uma avançada, ele teve que internar de novo. E aconteceu da melhor forma. Hoje eu não tiro o melhor dublador pro Garp, é o Carlos de Moraes, ele é sensacional. Mas aí eu falei, caramba, cheguei na parte que entrou Barba Branca assistindo, né? Veio a pandemia, tudo. E eu acompanhei toda a saga, que acaba, acho que no 517 outros episódios, na pandemia. A gente ainda estava definindo formas de voltar ao trabalho. E eu falei, pô, eu não vou ter o velho comigo na série. Ele internou de novo naquela fase. E nisso eu estava montando meu home studio. E eu fiquei brincando de gravar as falas do Barba Branca, porque eu já estava meio triste, assim, a ponto de querer ficar sozinho, sabe? Eu tentava dar atenção para os meus filhos. Graças a Deus não pareceu que a gente estava numa tristeza muito maior do que no momento. Mas eu gravei todas as falas, e eu tenho muita facilidade de imitar o jeito que as pessoas falam. Tanto é que no mangá, os masculinos que a gente não tem a chance de participar, se os colegas me dão licença poética, eu faço a imitação. E aí eu fiz gravando o Moreno, idealizando o Moreno no personagem, mas beleza, ficou. E aí em 2021, quando a gente já estava trabalhando de forma híbrida, né, quem tinha, ficava
metade no home studio, metade presencial. Aí eu falava, poxa, eu queria muito trabalhar com ele, mas a temporada nem chegou ainda, se chegar é só em 2023. E ele falou, ele tá trabalhando, ele voltou a trabalhar, tá forte a voz dele, aí eu fui ver ele trabalhando, eu falei, caramba, o velho tá todo vapor aí. Me deu a louca, eu peguei os áudios todos, eu transcrevi, arrumei legenda, tudo, transcrevi os textos todos, transformei em texto de dublagem, falei, o que eu vou fazer? O Moreno é muito correto, eu não posso mentir, eu dei uma mentira de leve, assim, falei, Moreno, eu acho que o desenho vai chegar nesse ponto, o cliente está na dúvida de alguma coisa ou outra, você é o centro da temporada, essa aqui acompanhou, e esse aqui também de perto, ela viu de perto o resultado acontecendo das coisas, foi uma choradeira a cada etapa. E eu falei, eu quero apresentar sua voz para o cliente. Aí ele falou, não me importa o que você fizer, só me diga onde e o horário. Eu aluguei um estúdio com a mesma estrutura de onde a gente grava o One Piece, o mesmo microfone e tudo. Levei e ele fez por cima do que eu fiz. Ele fez por cima do que eu fiz, ele fez tudo do jeito que eu tinha feito ali. Todos os ensaios, eu tinha um banco de ensaios dele, de interpretações que ele errava, mas eu guardava tudo, eu enchia um HD de coisas dele. E guardei. Isso foi 2021. Aí foi complicando a vida dele, idas e vindas do hospital, pegou Covid acho que 2 vezes. 2022, novembro de 2022, o Antônio Moreno teve sua passagem. E aí muita gente que acompanhava One Piece dublado, porque ele já tinha jogado um arquivo dele no episódio 152, mas ele já não podia ter gravado. Aí tudo bem, eram 4 falhinhas, o Antônio Moreno tá vivo, ele foi lá e gravou, mas ele não gravou, né? Já eram arquivos de backup já. Quando chegou a temporada, todos os chapéus de palha aqui ficavam fora, só a Carol e o seu Luffy que continuou. É uma fase onde só ela tinha que continuar e aí encontrou o Barba Branca. Aí chegou a hora, esse aqui foi meu parceiro toda hora, falava comigo o tempo todo, me estimulou, eu falava pra ele do processo de gravar o cara, mandava foto gravando ele, e ele sempre me estimulando. O Adrian é o maior irmão que eu tenho na dublagem aqui, eu tenho muito orgulho de ter ele como meu irmão. E como meu irmão, chapa. E aí eu falei, como é que eu tenho que externar isso? Aí veio, ó, tá aqui registrado Antônio Moreno, teste e sample de voz, o que você sugere? Eu sugiro que vocês me ouçam. E aí eu contei a situação, falei que eu tenho todas as falas do Barba Branca gravado pelo Antônio Moreno. Aí, como estava a fase de começar o papo de inteligência artificial, começar a falar, não, eu gravei assim, assado, aconteceu isso. Por que você fez isso? Pela minha paixão, pelo respeito pela dublagem, pelo que ele representou. Mas como é que a gente transmite isso em termos de cessão de direitos? Já conversei com a família dele para receber os direitos conexos, todos já estão sabendo. Eu já paguei do meu bolso toda a dublagem para ele lá atrás, e não foi barato, tá? Já paguei toda a dublagem para o Antônio Moreno, só quero que vocês me reembolsem a parte dele, não estou nem pedindo a minha parte de que eu dirigi ele. A parte que eu paguei para ele, vocês me reembolsam, e aí conversa com o cliente, a gente coloca lá. Os caras ficaram em choque, mas no dia seguinte já falou, o Wendel aprovou, já falou com o cliente, eu tive que me reportar a ele. E aí aconteceu, eu fui editando as falas do Barba Branca conforme a série foi rolando. E aí eu falei pro filho dele, tá morando hoje na Inglaterra, chorava. E aconteceu isso, tá bem distribuidinho, os direitos conexos, os filhos deles assinaram os contratos, porque tá com a voz do pai, assinaram todos os contratos necessários e receberam os direitos conexos referentes às exibições dos episódios. E assim aconteceu a dublagem do Antônio Moreno no Barba Branca, 1 ano após a morte dele em One Piece. E aí quando eu resolvi fazer o vídeo, eu demorei, o dia que eu marquei para fazer o vídeo, tá aqui o Márcio, não sei se ele tá aqui. A gente precisa encerrar. Eu contei tudo lá e eu demorei 5 horas para começar a gravar. E aí eu titulei o vídeo com A Voz que Nem a Morte Calou. É isso aí, com esse bastidor maravilhoso a gente encerra a entrevista com os dubladores de One Piece, pessoal.